Oiê, vamos falar da FUVEST? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder a gente conseguir entender mais a questão da FUVEST e inclusive de temas que já caíram, eu vou falar hoje sobre o tema de 2020 que a gente teve da FUVEST. Eu vou falar também da questão tanto dos textos motivadores, eu vou falar também das possibilidades de tese que você poderia construir a partir da leitura dos textos motivadores e também possibilidades de repertório que você poderia escrever nessa redação e o que eu achei desse tema. As palavras que apareceram como frase temática especificamente desse tema apareceram da seguinte forma: o papel da ciência no mundo contemporâneo. A primeira coisa que já pode chamar a atenção nessa questão da FUVEST é que a FUVEST ela sempre tinha uma questão de trazer uns temas com algumas perguntas. Então ver esse tema com essa questão de que é uma afirmação, e inclusive colocando o papel, traz uma questão de que você talvez não consiga já dizer de uma vez qual que seria o papel da ciência no mundo contemporâneo. Seria para educar? Seria para limitar? Seria para poder fazer com que a gente se dividisse ou justamente em falar de quem são os mais inteligentes, os menos inteligentes? É para realmente ter progresso ou é realmente para poder ter lucro econômico? Só que perceba que a FUVEST ela tem um dos critérios que é justamente a questão da argumentação do tema, que precisa ser feito com uma leitura atenta dos textos motivadores. Então, por mais do que você esteja pensando em quais são possibilidades de teses, a coisa mais importante que você tem que fazer em redação da FUVEST é dar uma olhada nos textos motivadores, que é o que a gente vai fazer agora. O texto motivador número 1 é um quadrinho que a gente tem justamente com a primeira fala no balão, falando: não foi você que inventou a roda? Foi, mas já me arrependi. O que a gente tem na questão de muitas vezes de quadrinhos é fazer com que a gente perceba que quando a gente tem o final do quadrinho, a gente tem a questão de uma quebra de expectativa. Ou seja, se a gente vai parar para pensar nessa questão de inventar a roda, é justamente o que a gente tem como uma das grandes invenções da humanidade. Perceba que a invenção da roda é justamente para poder facilitar a vida das pessoas. Só que aqui no quadrinho a gente tem essa questão do arrependimento. Ou seja, o que a gente tem como primeira questão do que acontece com a ciência? Nem sempre a gente vai ter com a ciência uma das questões que é de realmente fazer com que a gente tenha problemas. A invenção da ciência, o papel da ciência, ele tem como muitas vezes fazer com que a gente tenha, de fato, uma vida mais confortável, que é uma sugestão de tese que você pode ter. E, inclusive, como contraponto com essa tese, é trazer a perspectiva de que, apesar da perspectiva da ciência ser de fazer uma facilidade para a vida das pessoas, muitas vezes a ciência é utilizada com outros propósitos. Se a gente tem essa perspectiva, até mesmo como um repertório, de a gente falar que a ciência ela traz uma perspectiva de se fazer uma vida mais confortável, ela também tem um problema que é de que muitas vezes a ciência pode ser estudada para que seja um ponto contrário. Como, por exemplo, a gente tem a questão da invenção da bomba atômica, que é nada mais nada menos um produto para que a gente fosse utilizado especificamente na guerra com a intenção de matar. Então perceber que, na verdade, a gente não tem essa questão de qual repertório específico que ilustraria isso muito bem, mas é um repertório de fácil acesso que você poderia mostrar como outro contraponto para quando você fala desse tipo de tese. E assim fica o texto motivador número 2. Somente numa sociedade onde exista um clima cultural em que o impulso à curiosidade e o amor à descoberta sejam compreendidos e cultivados, pode a ciência florescer. Somente quando a ciência se torna profundamente enraizada, como um elemento cultural da sociedade, é que pode ser mantida e desenvolvida uma tecnologia progressista e inovadora, tornando-se, então, possível uma associação íntima e vital entre ciência e tecnologia. Essa associação é uma característica da nossa época e certamente é essencial para a manutenção de uma civilização com os níveis presentes de população e qualidade de vida. Então a gente percebe aqui que já nesse texto motivador, se por um lado a gente está falando da questão do conforto da vida, que inclusive também foi uma temática que falou da questão do texto motivador número 2, bem no finalzinho, a gente pode perceber também que a questão da ciência é justamente incentivar a questão cultural e também da questão da curiosidade. Então a gente percebe que isso já pode trazer como uma outra sugestão de tese, que é a questão de a gente poder ter que o papel da ciência é de justamente fazer com que a curiosidade seja justamente uma gasolina, seja uma energia para a gente poder descobrir coisas novas. Então a gente tem essa questão de que quando na FUVEST a gente lê os textos motivadores, há várias perspectivas do que a gente pode trabalhar de uma redação. Não há uma perspectiva que ela é mais certa do que as outras. Lógico que se você englobar tanto essa questão do que foi falado no texto motivador número 1, no 2 e nos restantes, melhor pode ficar a sua redação. Mas não há uma perspectiva que fale: ah, essa pessoa escreveu
o texto motivador número 2 em vez do texto motivador número 3, a pessoa vai ganhar mais pontos. Isso não existe na FUVEST. E é fácil de conseguir justamente lembrar dessa questão do que a gente pode falar, que se há um incentivo, a gente pode perceber da questão do Renascimento, que foi um período cultural, não somente de ciência, mas também como de arte e até mesmo de vários outros fatores que a gente tem de cultura. Lógico que há um segredo por trás da questão do Renascimento, que é a questão da gente ter o patrocínio, né? Da gente ter essa questão de haver o dinheiro, de haver esse investimento por parte da monarquia e de pessoas com dinheiro para que esses projetos eles fossem para frente. Mas é inevitável a gente conseguir desassociar que a ciência, ela não é também ela não é uma questão de que é apenas um hobby. A ciência ela é uma profissão, é por isso que há necessidade desse investimento, assim como as artes. Então, apesar da gente ter essa perspectiva de que arte e ciência tem que ser curiosidade. Não, arte e ciência também são trabalhos. E assim a gente tem o texto motivador número 3. Quanta do latim, plural de quantum. Quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que expressar, fragmento infinitésimo. Quase que apenas mental, quanto um granulado do mel. Quanto um ondulado no sal, mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Canto de louvor, de amor ao vento. Vento arte do ar, balançando o corpo da flor. Levando o veleiro pro mar, vento de calor. De pensamento em chamas, inspiração. Arte de criar o saber, arte de descoberta e invenção. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz no momento e no mesmo momento desfaz. Esse vago Deus por trás do mundo, por detrás do detrás. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. E aqui a gente percebe nesse texto motivador que, apesar de a gente ter essa questão de uma canção, a gente pode perceber que essa questão do que a gente fala da ciência, ele traz também com uma ideia que a gente, inclusive, tem como sendo apresentada aqui, que sei que a arte é a irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz. O que a gente percebe é que a questão do que temos de ciência não é muito a parte do que a gente tem como arte, porque ela é uma forma de expressão do que a gente tem do ser humano. Então o papel da ciência no mundo contemporâneo poderia ser também uma questão de uma representação de um ser num período que é dado numa época. Então a ciência ela faz parte não somente de a gente poder ter essa questão de uma representação, mas também com uma expressão cultural. E é tão importante essa questão de uma representação humana que a gente poderia ter levado como consideração também um repertório que é a questão da Revolução Industrial. Porque não somente a gente tem uma mudança na ciência como parte sendo colocada no trabalho, mas também até mesmo do comportamento da sociedade. Então a gente tem a mudança de como que a gente tem a mudança de um sistema econômico ou até mesmo do que é produção de trabalho e até mesmo de como que se vive e também de vários outros fatores culturais de expressão. Então a gente pode perceber que a ciência ela interfere nessa questão de até de representação cultural do ser humano. E assim fica o texto motivador número 4. Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém, mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. Então aqui a gente tem uma denominação falando do Carl Sagan, que tem aqui como um que ele vai falar de um trecho, que ele traz essa percepção de que o que acontece com o papel da ciência no mundo contemporâneo é que aqui a gente tem como o papel da ciência de ser realmente de fazer com que se avance a sociedade, mas que há um problema grave que mesmo que o papel da ciência seja de melhoria de vida, há um problema que é justamente a compreensão dessa ciência. Então se por um lado a gente tem que a ciência ela está tentando fazer com que a nossa vida seja melhor, por um outro lado, há uma falta de compreensão da questão de como que essa ciência ela faz parte da nossa vida, e sendo que ela está em vários aspectos da nossa vida. E até como exemplo máximo que a gente tem de como que a gente tem essa perspectiva de como a gente não consegue controlar ou compreender como tem a organização da nossa vida, faz com que seja difícil a gente conseguir ou combater ou mudar de perspectiva de vida quando a gente já percebe que já está tarde demais, que é a questão da obra do livro de 1984, que traz essa intenção dessa obra que faz com que a gente tenha várias questões de problematização, tanto de burocracia, de organização e de instituições e de ideias, que faz com que seja praticamente impossível ser contra o sistema, porque não há compreensão desse sistema. Então a gente percebe que, inclusive, uma das grandes coisas do final do livro
é a explicação de como funciona esse sistema e que justamente ele cai nesse problema que é ele já era tarde demais para poder conseguir mudar esse tipo de comportamento. Então, apesar de no livro a gente ter um cenário mais específico na questão do que a gente tem de combate, de guerra, ou até uma questão cultural, a gente percebe que a ciência está caminhando para esse ponto de que ela está em todo lugar, as pessoas não compreendem, e essa leiguice, essa falta de interesse, ou até mesmo essa falta de informação, faz com que seja muito difícil de, a hora que a gente perceber que já está ruim demais, a gente não consegue mudar essa perspectiva. E assim fica o texto motivador número 5. Algo muito estranho está acontecendo no mundo atual. Vivemos melhor que qualquer outra geração anterior. Pessoas são saudáveis graças às ciências da saúde. Moram em residências robustas, produtos da engenharia. Usam eletricidade, domada pelo homem devido ao seu conhecimento de química e física. Paradoxalmente, essas mesmas pessoas ligam seus computadores, tablets e celulares para adquirir e disseminar informações que rejeitam a mesma ciência que é tão presente em suas vidas. Vivemos num mundo em que as pessoas usam a ciência para negar a ciência. Então, se a gente tem nesse problema, que a gente tem esse controle, essa questão de que a gente tem essa presença na ciência no mundo completo, a gente traz uma outra problemática que, se a partir do momento que a gente tem esse problema que a ciência está sendo usada para negar a ciência, precisamos trazer uma questão de que, sim, o papel da ciência no mundo contemporâneo, ele tem essa questão de justamente ajudar e estar presente na nossa vida. O problema é que a gente precisa tirar essa questão de que a ciência precisa ter termos técnicos difíceis, ou inclusive não ser explicada, e sair da academia, das universidades, ou de um papo que não consegue abranger a maioria da população, para que a população comece a entender como que funciona a ciência. Então esse é o problema, porque justamente o negacionismo da ciência traz que a questão é de que é muito difícil compreender a ciência porque se usam termos para justamente dificultar e selecionar um grupo que entenda esse tipo de ciência. E não é difícil a gente conseguir entender essa questão do que a gente fala, de como a gente tem essa questão dessa perspectiva de, mas é justamente o tipo de conversa que faz com que a gente não consiga entender, ou basta que as pessoas queiram entender. Se a gente perceber o próprio conceito que a gente tem do Galileu, que ele traz essa questão de que a Terra está justamente não no centro do universo, mas ela está rodeando o Sol com uma outra perspectiva, e perceber que as pessoas não quiseram entender ou se recusavam a entender esse próprio método científico que ele utilizou, traz também esse tipo de repertório. Ou até mesmo da gente perceber como tem na questão também de um dos episódios de Black Mirror. A gente percebe em um dos episódios do Black Mirror que, justamente por essa falta de haver o questionamento de como que a ciência ela é utilizada pela própria ciência, há um episódio que os soldados eles são implementados com como se fosse uma lente de contato que não conseguem ver os seres humanos e fazem com que eles sejam justamente vistos como baratas. O que acontece nesse episódio é que há uma perspectiva clara de que a ciência conseguiu chegar ao ponto de que há uma seleção de grupos sociais que podem viver porque eles têm genes bons, e enquanto esses outros que não possuem esses genes vão ser exterminados. Cara, para pra pensar na loucura que é. Justamente a ciência chegou a esse ponto de conseguir analisar quem são os seres humanos que têm melhores propensões genéticas, mas não consegue ajudar essas pessoas que teriam falhas genéticas ou que deviam ser exterminadas. Tipo, a solução é simplesmente matar essas pessoas. É uma loucura de pensar nisso, porque é paradoxal, porque na verdade a ciência deveria estar sendo construída para que pudesse ajudar a população e não que justamente exterminasse a população. Bom, o que eu achei desse tema? Eu achei um tema muito legal quando ele lançou na época, porque principalmente a gente tinha essa questão de não só dessa questão do que estava acontecendo com a da pandemia, do Covid-19, mas eu acho que falar-se de ciência é muito complicado porque esses movimentos que a gente tem de negação da ciência, ou até mesmo que a gente vê de vários outros fatores que vão falar de outros temas, como por exemplo até mesmo de vacinação, ou até mesmo do que a gente tem de outras questões que vamos conversando há muito tempo, traz um problema que é sempre recorrente em muitos temas, que é a dificuldade de o que a gente tem de inovação científica da universidade chegar na população. Então é difícil, porque assim, a gente fala muito de uma questão de um elitismo cultural, que é essa questão de que a ciência na universidade se recusa a conversar com a população e fazendo com que seja difícil. Eu sou de uma cidade, que é de cidade de São Carlos, que tem justamente 3 universidades. E cara, eu já conversei com pessoas em escola pública que não sabiam que nem tinha uma universidade na cidade. Por quê? Porque a universidade não conversa com as pessoas que estão morando lá. Parece que tipo, as pessoas, elas
vivem numa bolha, num aspecto como se todo mundo conhecesse a universidade. Mas a universidade não conversa com todo mundo, conversa com apenas as pessoas que estão lá. Então, é um tema muito interessante, é um tema que você pode ter várias perspectivas. Você percebeu aqui que eu fiz uma sugestão de pelo menos umas 5 teses. Eu acho que existem várias outras teses que você poderia ter ido atrás também. Então, é um tema muito bom para você poder fazer leitura atenta dos seus motivadores da FUVEST e se acostumar com isso. E não se acostumar com ler qual que é a frase temática e já fazer a redação para a FUVEST. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui fica tanto a minha perspectiva como a análise também que a gente teve do tema da FUVEST. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida a respeito desse tema, se quer que eu analise outros temas da FUVEST também, escreve aqui nos comentários por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!